Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriela, esse canal é Ótimo Juro e no Fala Bibliotecária de hoje vou conversar sobre um tema muito diferentão. Vou falar com vocês sobre biblioclastia. Bom, gente, esse tema foi uma sugestão do Josiel Santos, muito obrigada. Eu fiz uma pesquisinha rápida lá no Instagram, perguntei se vocês tinham algumas sugestões de vídeos, que eu tava meio sem ideia, e ele me veio com esse tema, eu falei, que coisa legal, vamos falar sobre isso então. E aí que, antes de tudo, tive que procurar, né? O que é biblioclastia? Nunca tinha ouvido falar desse termo, gente. Confesso pra vocês, ignorância 100% da minha parte. Nunca tinha ouvido falar. Aí, falei, não, vamos saber sobre o que é, não é mesmo? E procurando, então, na definição do dicionário, biblioclastia é destruição propositada de livros por ódio ao seu conteúdo ou aversão à cultura. Então, é destruição de livros. Tudo bem, muito legal. E aí comecei a procurar mais sobre o tema e, na verdade, a biblioclastia é também um meio de controle social e também é manipulação fortíssima de ideias, vamos dizer assim, né? Ela é, obviamente, intimamente ligada à censura e todos os meios de censura. E a gente tem aí alguns episódios muito famosos de biblioclastia ao longo da história da humanidade. E aí eles têm alguns aqui até pra gente conversar um pouquinho mais. Um caso muito famoso que eu já tinha ouvido falar e já tinha lido sobre ele em um livro de história das bibliotecas, que eu até já comentei sobre ele lá no meu Instagram também, posso deixar o livro aqui pra quem quiser. É um livro muito legal que tem aí um apanhadão geral de história das bibliotecas ao longo da história da humanidade, enfim. E aí, eu tinha lido esse episódio nesse livro, mas não imaginava que seria então biblioclastia. E aí, esse episódio aconteceu no século III, na dinastia Qin, que foi uma dinastia que unificou a China depois de um período bem trevoso de guerras entre a população, principalmente entre donos de propriedades rurais, que foi um período chamado de período dos estados combatentes. Então, depois desse período de muita guerra, essa dinastia assumiu o governo com o primeiro imperador, que se chamava Qin Shi Huangdi, e esse imperador queria inaugurar uma nova fase na China e não queria vestígio algum da época anterior. Então, o que ele fez? Mandou queimar tudo, todos os livros, todos os documentos, tudo que existia sobre a época anterior da dinastia Qin foi totalmente destruído. E ele também, não satisfeito em destruir tudo que se dizia a respeito à literatura, história e filosofia da época anterior à sua dinastia, ele também chegou a perseguir todos os sábios que eram seguidores das ideias de Confúcio e mandou enterrar todos eles vivos. Os que foram pegos, eu acho, né? Eu espero. Mas enfim, uma história bem drástica de perseguição de ideias e, então, o nosso primeiro caso de biblioclastia. O segundo caso que eu vou trazer pra vocês aqui aconteceu no século XVI, no México. Na época da conquista do México, o domínio espanhol resolveu também destruir todas as documentações e todos os vestígios das civilizações que viviam no México naquela época para então dominar mais facilmente aquele povo e também enfraquecer as religiões locais. Então eles destruíram todos os vestígios documentais de outras religiões que não eram a religião católica para poder dizer que tudo que não era religião católica era heresia e poder perseguir essas pessoas que não estavam então a favor da Igreja Católica. Tenso, né, gente? Muito tenso. Na mesma época, no século XVI, e com o mesmo pretexto de heresia, a gente tem aqui um caso famosíssimo, que eu acho que todo mundo já ouviu falar, que é a lista de livros proibidos do Vaticano. A lista chamada Index Librorium Prohibitorum, eu acho que é isso, né? Estou aqui gastando meu latim, enfim. A famosa lista era, nada mais nada menos, uma lista de obras que continham ideias que iam contra os dogmas da igreja, as ideias da igreja, ou simplesmente que a igreja não concordava, sobre pessoas que a igreja não ia muito com a cara, não é mesmo? E nessa pequena lista aí que o Vaticano criou aí no século XVI, tinham nomes muito humildes como Galileu Galilei, Giordano Bruno, Maquiavel, Denis Diderot, Voltaire, Victor Hugo, Flaubert, Balzac e Sartre. Esses eram só alguns dos autores proibidos, então, pelo Índex da Igreja Católica. E uma curiosidade, essa lista não existe mais hoje em dia. Se eu não me engano, em 1966, a Igreja Católica confirmou, jurou pra todos que essa lista não existe mais, não tem mais disso, gente. Passou essa fase, não tem mais índice de livros proibidos, mas é claro que tem um admonitum, ou uma advertência, né? Que é nada mais, nada menos do que uma
um toquezinho aí que a Igreja Católica dá quando ela acha que tem algum livro aí que não tem umas ideias muito boas. Então, o pessoal da igreja vai lá e fala, ó, isso aqui pra gente não é muito legal, tá? Tô só dizendo assim por cima, como quem não quer nada. É uma advertência leve sobre alguns livros que pra igreja apresentam riscos. E alguns dos livros que receberam aí essa advertência foram o Código da Vinci e a série de livros do Harry Potter, porque eles incitavam a feitiçaria. Enfim. E o último caso que eu trouxe pra vocês de biblioclastia aconteceu no século XX e acho que todo mundo aqui já deve fazer mais ou menos ideia do que seja. Foi, então, a grande queima de livros que aconteceu na Alemanha hitlerista entre maio e junho de 1933. Então, a população reuniu diversos livros de diversos autores com instruções dadas, então, por Hitler e seu partido, que inclusive tinha uma seção que era totalmente voltada para propaganda e que cuidava desse tipo de conteúdo proibido. Enfim, a população então, seguindo essas ordens aí, tacou na fogueira alguns autores como Freud, Marx e Einstein. Então, esse eu acho que é um dos últimos grandes casos aí de queimas de livro na história da humanidade. É um tema a ser discutido, né? E apesar de a gente ter uma ideia que, queima de livros, que coisa mais medieval, né? Nem tanto, porque aí acabei de contar um caso do século XX, né? Mas a gente acha que é uma coisa assim, tão do passado, né? Uma coisa que não acontece hoje em dia. É uma coisa que jamais se repetirá na história da humanidade. É uma coisa que é um pouco absurda, né? Ou não, né? Estamos aqui, então, com uma obra que eu tenho pra indicar pra vocês aqui, mais ou menos sobre o tema, muitíssimo atual. Fahrenheit foi escrito em 1950, entre 50 e 60, se eu não me engano. E Ray Bradbury está aqui contando pra gente uma história de uma sociedade distópica, futurista, que resolveu então queimar seus livros, tacar fogo em tudo. E o que é mais interessante aqui nessa história é que essa escolha por queimar livros e essa escolha pela total ignorância no que se diz respeito à literatura e aprendizado não foi uma escolha feita por grandes corporações ou por governos ou nada disso, nada disso. Então não é uma escolha que veio de cima, não é uma escolha que foi imposta à sociedade, não. Aqui a gente vê uma escolha que é da sociedade. A sociedade abriu mão dos livros. A gente tem aqui uma sociedade que não lê, que não se interessa mais pela leitura e que se incomoda pela presença dos livros, que se incomoda pela presença da leitura e que se incomoda pelo conteúdo que os livros trazem. Então eles preferem simplesmente ir deixando de lado até que chega um ponto em que eles se tornam objetos proibidos e são queimados. Então é um tema que é bastante atual na nossa sociedade, né? A gente ainda não tem isso, mas a gente vai percebendo que a ignorância e a ignorância por opção é uma coisa que está cada vez mais presente na nossa sociedade. A gente vê que as pessoas preferem não pensar, que as pessoas preferem seguir a ideia de outras pessoas, que as pessoas preferem seguir ordens, que as pessoas preferem simplesmente ir levando a vida e não se incomodar, porque se incomodar é tão chato, né, gente? Dá trabalho, a cabeça pesa, a gente ferve as ideias, a gente fica mal. Então se incomodar é uma coisa que dá muito trabalho. E a gente tem visto aí na nossa sociedade que as pessoas estão querendo se incomodar cada vez menos. O que é assustador, principalmente num ano como esse, que é um ano de eleições aqui no Brasil, né? Então, eu acho que é uma discussão extremamente atual, não pela mera questão da queima de livros, mas pela questão de ver o livro como um objeto que é incômodo e ver o incômodo como uma coisa ruim, que as pessoas têm que evitar. Então é isso, muito obrigada ao Josiel por esse tema, eu adorei fazer esse vídeo, espero que vocês tenham gostado tanto quanto. E se vocês se interessarem pelo Fahrenheit 451, vou deixar um link aqui da Amazon para compra, lembrando que se vocês comprarem através desses links, vocês me ajudam muito com uma pequena comissão que vem aqui pro canal. Muito obrigada! É isso, se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Se você gostou desse vídeo, dê um curtir aqui embaixo que me ajuda muito na divulgação, e todas as minhas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo. Me sigam por lá também. Vejo vocês na próxima, muito obrigada, tchau, tchau!